Bom dia, tubarões! E aí, como é que foram de feriado? Tá com saudade. Mas ó, teve gente que pensou, bom, como segunda-feira é feriado, então não vai ter matinal de vendas do Shark nessa semana. Não existe isso, galera. Toda semana precisa de uma matinal de vendas. Inclusive, se você tem uma equipe, se você é um líder de vendas, costuma fazer as suas reuniões de vendas, as suas matinais na segunda-feira, mano, segunda-feira é feriado, transmite para terça, passa para terça. Seu time não pode começar uma semana sem uma matinal, sem um momento onde você possa dar uma turbinada, uma acelerada no desempenho delas, passar um conteúdo, passar uma informação, passar uma energia, uma força. Isso é muito importante, isso vai fazer muita diferença na semana, mostrar que você está ali junto, você está ali colado com aquelas pessoas, com aquele seu time, tá? Então isso vai fazer muita diferença. Então, galera, sejam muito bem-vindos e sem muitas churumelas, vou partir logo para o conteúdo de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são estímulos que nós podemos fomentar na mente do nosso cliente, na mente de outra pessoa, através da fala, através de imagens, através de todo tipo de recurso que tiver ao nosso alcance. Então, os gatilhos mentais são tudo aquilo que a gente possa usar na nossa argumentação, tudo aquilo que a gente consiga utilizar para poder despertar pensamentos e estimular aquele cliente, aquele target nosso a pensar da maneira que nós desejamos. É muito importante que, primeiramente, seja qual for, existem dezenas de gatilhos mentais diferentes. Eu vou falar sobre dois deles aqui hoje, tá? Depois eu vou gravar outros conteúdos falando sobre outros, mas é muito importante que todos os gatilhos mentais eles sejam baseados na verdade. Tá? Porque muita gente pensa, pô, o gatilho mental está diretamente relacionado à manipulação. Não, não está relacionado à manipulação. O problema é que muitos de nós somos muito bons em executar atividades, porém não somos tão bons assim em transmitir aquilo que nós queremos, aquela impressão. Então, às vezes a gente tem um produto muito bom, mas a gente não consegue tocar, a gente não consegue mostrar para aquele potencial cliente o real benefício, como esse produto pode se conectar a uma necessidade e desejo dele ou dela. Tá? Então, para isso, nós usamos muitas vezes aquilo que nós chamamos de gatilhos mentais. Eu vou começar aqui falando sobre o gatilho da autoridade. O que é o gatilho da autoridade? O gatilho da autoridade é quando nós demonstramos e nós, através da nossa imagem, através de uma série de argumentos, nós mostramos que nós temos autoridade, ou seja, nós somos bons o suficiente para falarmos aquilo que nós estamos falando, para defendermos aquele ponto que nós estamos defendendo. Então, por exemplo, vamos botar um exemplo bem esdrúxulo. Você chega no médico, e aí você vai ser consultado pelo médico e você tem duas opções de médico. Você tem um médico recém-formado e você tem um médico que tem especializações nos Estados Unidos, na Europa, que tem artigos publicados em determinadas publicações médicas, que é responsável e foi responsável por determinadas descobertas, determinados achados. Qual que você vai achar que é o mais competente para te fazer uma cirurgia, por exemplo, fazer uma cirurgia no ente querido seu? Aquele que se formou agora ou aquele que demonstra ter uma vasta experiência, conhecimento, autoridade? Então existem vários elementos que conferem autoridade a um profissional ou a uma empresa ou a quem desenvolve um produto, né? Por exemplo, eu via muito os fabricantes de automóveis eles fazerem muita relação ao fato de determinadas peças que eles utilizavam nos carros deles levarem a marca deles, por exemplo, na Fórmula 1. Então existiam carros que usavam um determinado motor de determinada marca. Então essa marca, quando ia anunciar seus produtos na TV ou em outras mídias, relembravam o motor daquela determinada marca, né, que era utilizado na Fórmula 1. Às vezes faziam referência a carros de Fórmula 1, para poder trazer essa autoridade. Nossa, eu entendo tanto de motor que o meu motor é utilizado na Fórmula 1 e são carros que conseguem conquistar boas colocações. Tá? Então isso me dá autoridade. Então, todo o argumento que eu tiver, então alguns elementos que nos dão autoridade. Tá pensando nós, profissionais de vendas, nós profissionais de marketing, nós que trabalhamos diretamente com o público. Se você pensar, por exemplo, nas mídias sociais, a quantidade de seguidores que você tem te dá autoridade. A quantidade de engajamento que você tem nas suas publicações te dá autoridade. Poxa, Diogo, mas eu ainda estou começando, eu tenho pouca audiência, eu tenho pouco engajamento. Você vai construindo isso aos poucos. São diversos gatilhos mentais. Tá? Às vezes você tem pouco engajamento por seguidores, mas, por exemplo, você tem publicações.
Então, você tem que publicar, por exemplo, eu tenho um livro publicado, eu conheço muita gente que tem livros publicados, deixa as pessoas saberem que você tem livro publicado. O fato de você ter publicado um livro sobre um determinado assunto te confere autoridade naquele assunto, porque não é simples publicar um livro, tá? É toda uma trajetória até você conseguir publicar um livro. Se você ainda não tem um livro publicado, escreva, né, artigos, textos, produza conteúdo técnico relacionado àquela área. Se você é um profissional de saúde, por exemplo, produza muito conteúdo técnico. E aí as pessoas falam, poxa, mas quando eu produzo conteúdo técnico eu tenho um pouco engajamento, eu tenho mais engajamento quando eu mostro a minha vida pessoal. Tudo bem, você vai mesclar as duas coisas, porém, embora você tenha pouco engajamento quando você produz conteúdo técnico, é aquele conteúdo técnico que vai te conferir autoridade, tá? Para quando você for promover o seu produto ou seu serviço. Então, entregue conteúdo técnico, isso também vai te conferir autoridade. Conhecer pessoas e ser respeitado por pessoas que são notórias e que têm autoridade. Você ser repostado, por exemplo, por alguém com autoridade, ou você estar numa foto com alguém que já tem autoridade, que chegou antes de você, que pode te endossar, isso também lhe confere autoridade. Títulos lhe conferem autoridade. Pós-graduações, mestrados, especializações de um modo geral. Então mostrar, se você é um profissional que está tentando se destacar, mostrar que você está participando de um congresso, de uma formação específica, tudo isso vai lhe conferir autoridade. Outra coisa, a forma que você se veste também lhe confere autoridade. Será que você está se vestindo adequadamente para aquilo que você se propõe a ser? E quando eu falo isso, eu não estou falando necessariamente de existir um dress code padrão para tudo, não. Para cada atividade vai haver um dress code padrão. Eu falei disso na matinal de vendas anterior, né? Depende muito do que você quer mostrar e para que público você quer mostrar. Mas a forma que você se veste, sim, lhe confere autoridade. A forma com que você fala lhe confere autoridade. Como assim? A segurança que você tem quando você está falando sobre um determinado assunto, ou seja, sobre aquele assunto que está relacionado com o que você faz. Quanto mais segurança você demonstrar na sua fala, quando você está falando sobre aquilo que você faz, ou sobre aquele produto ou serviço que você vende, isso também vai lhe conferir autoridade. A tranquilidade que você tem para responder a perguntas, as mais cabulosas que possam ser relacionadas àquela área que você está defendendo ali, isso também vai lhe conferir autoridade. Tá? Então, se cerque desses elementos e você vai ver que isso vai facilitar, isso vai ajudar muito. Se você é um vendedor de uma empresa, por exemplo, eu sou contratado, não sou autônomo, eu sou contratado por uma empresa que vende, vamos lá, laboratório farmacêutico. Por exemplo, laboratório farmacêutico. Você contrata lá, você tem os vendedores, né, os representantes farmacêuticos. Como é que eles ganham autoridade para conversar com o médico sobre uma determinada medicação, né? Um medicamento que eles estão lançando, ou que eles querem que aquele médico ajude, né? Experimente, indique, dê amostra para os seus pacientes e recomende que eles usem. Ele precisa ter muito conhecimento em relação à área de atuação daqueles médicos que vão tratar, vão lidar com aquela medicação, com aquele medicamento. Então eles precisam estudar, eles precisam ter muito conteúdo relacionado àquela área, àquilo que eles vendem. Ele não pode chegar lá com um conteúdo raso, superficial, não. Pelo contrário, ele precisa compreender não só o medicamento, mas todo o que ele provoca e tudo que está acontecendo no organismo para demandar aquele medicamento e todos os efeitos que aquele medicamento vai provocar, ele precisa dominar aquilo tão bem quanto o médico, para que o médico o respeite, para que ele conquiste autoridade perante aquele médico, para que o médico o ouça, né, e leve a sério, leve em consideração os seus argumentos ali. Tá? Então, conhecimento e segurança também lhe conferem autoridade. Perceberam quanto? E existem sempre, a gente vai conseguir encontrar outros elementos também que vão te conferir autoridade. E agora eu vou falar sobre outro gatilho mental que eu gosto muito. Esses dois são os que eu mais gosto. Já está tomando seu café? Falar sobre outro gatilho mental que eu gosto muito, que é o gatilho da prova social. O que é o gatilho da prova social? Vamos lá, vou dar um exemplo bem clichê, tá? Imagina que você está indo para um restaurante, você tem duas opções de restaurante, tá um do lado do outro. Um está com uma fila enorme para entrar e o outro está vazio. Eu não vou perguntar para qual restaurante você iria, porque pode ser que você me responda, pô, tô com fome, eu vou logo no vazio que eu como mais rápido, mas não é isso.
qual que é o restaurante que você vai imaginar quando você vê um com a fila para entrar e o outro vazio? Qual que você vai imaginar que é o melhor restaurante? Que está com a fila, né? Isso é prova social. Então, prova social é quando a gente consegue fazer com que os nossos clientes, ou seja, com quem já consumiu o nosso produto ou já consumiu o nosso serviço, deponha a nosso favor, de maneira espontânea ou de maneira provocada mesmo. Então você pode pedir, por exemplo, para usuários do seu produto, do seu serviço, fazerem depoimentos para você, seja depoimentos escritos, seja depoimentos em vídeo, em áudio, né? Eu faço isso de vez em quando, né? Eu poderia fazer mais, inclusive, né? Mas recentemente eu pedi alguns depoimentos, alguns clientes meus, né? Para lançar o meu serviço, relançar o meu serviço de consultoria em gestão de vendas. Então eu pedi alguns depoimentos para alguns clientes. Isso é muito bacana, porque quem está falando ali, eu falo, ó, mano, fala a verdade. Se eu gostar, eu publico. Não? Mas é lógico, eu não vou publicar um depoimento que fale mal. Graças a Deus, todos os depoimentos que eu recebi foram super positivos. E quando eu coloco isso, não há primeiro, eu preciso ter o compromisso de colocar ali exatamente o que foi dito, tá? Eu não posso deturpar, né? Eu como alguém que recebeu esse depoimento, eu não posso deturpar o que foi escrito, eu tenho que colocar exatamente o que foi dito. Por isso que quando é vídeo, você tem ainda mais credibilidade, tá? Mas é uma outra pessoa que experimentou aquele produto, experimentou aquele serviço, está passando a sua opinião, está passando a sua impressão. E quando esse endosso vem de pessoas que são notórias, que são conhecidas, isso ganha ainda mais projeção, isso ganha ainda mais impacto. Então, quanto mais relevante for a opinião de quem deu aquele depoimento, mais impacto ele vai ter nos seus futuros clientes. Então, por exemplo, vamos lá. Se eu como prestador de serviço, eu presto serviço para empresas, tá? Eu dou consultoria e eu dou treinamento de vendas e gestão de vendas. Então, de quem que eu vou pedir o depoimento? Eu posso pedir o depoimento de um vendedor que participou de um treinamento meu. Eu posso pedir o depoimento do gestor de vendas. E eu posso pedir o depoimento do dono da empresa. O depoimento do vendedor, ele vai estar relacionado muito aqui, no que aquele treinamento o ajudou. Primeiro, o que ele achou de estar lá, como ele se sentiu estando no treinamento e o que é que ele colheu de resultados para si no seu dia a dia, na sua atividade. O gestor, ele vai falar sobre como ele sentiu o clima da equipe após aquele treinamento, como ele sentiu que aquela consultoria melhorou, ajudou a direcionar as ações e as estratégias, a visão estratégica dele ao longo daquele período. E o dono, o CEO, o que é que ele vai me dizer, baseado em que ele vai dar esse depoimento? Baseado nos resultados finais que aquele processo, aquele trabalho trouxe para a empresa dele. Então, agora, eu vou pedir o depoimento, por exemplo, de uma pessoa de uma área que não tem nada a ver da área técnica, de uma pessoa da área técnica que por acaso assistiu o treinamento. Beleza, assistiu o treinamento, o cara é técnico de manutenção, assistiu meu treinamento em vendas, pô, gostei muito, tal, charque, divertido, vi tubarão, vi coisa pra caramba, beleza. Mas que impacto isso vai ter nos resultados que ele traz para a empresa, se ele não é da área de vendas? Então perceba que esses depoimentos, eles precisam vir de pessoas cuja opinião tenha relevância dentro da área que aquele seu produto ou serviço se propõe a trazer soluções. Faz sentido isso para vocês? Então, o gatilho da prova social, ele é muito interessante. Então, colete depoimentos. Tem pessoas que compram prova social, né? A partir de quê? A partir de influencers, né? Que são os publis. Tem muito publi que chega meio que com cara de prova social, né? Às vezes por querer, intencionalmente, e às vezes não, às vezes por acidente. Você vê, por exemplo, o William Bonner. Quanto de água mineral em lata se vendeu depois do William Bonner fazer o barulhinho da latinha abrindo? Gerou-se a polêmica, o burburinho de que ele estava tomando uma cerveja na hora da apuração dos votos, até que ele teve que ir lá e justificar, falando, não estava tomando cerveja, eu estava tomando uma água, só que uma água em lata. Pensa no quanto essa água passou a vender e aumentou as vendas, por quê? Porque era a água do William Bonner, tá? Será que foi sem querer? Será que foi de propósito? Galera, jamais saberemos. Jamais saberemos. Mas que ajudou muito a vender muita água, pode ter certeza que ajudou.
Beleza, galera? Agora vamos às dúvidas. Na hora das dúvidas eu tenho que tomar outro gole de café porque vem pancada aí, hein? Vamos lá. Bom, o que é que a gente tem de dúvidas aqui? Tenho aqui a dúvida do Silvio Aragão. E ele fala aqui o seguinte, ó. Como posso lidar com clientes difíceis ou desagradáveis e ainda manter uma abordagem profissional e positiva? Desafio, hein? Isso acontece muito comigo, isso sempre já aconteceu comigo várias vezes. Vou falar, pessoal, primeiro de tudo, primeiro lugar, nunca leve para o pessoal. Nunca leve para o lado pessoal, tá? Não é você o problema. Aquele cliente está com a dificuldade, seja uma dificuldade pessoal dele, seja uma dificuldade em relação ao produto, em relação ao serviço, isso impactou o emocional dele, então, mas não é você. Segundo lugar, se lembre do seu maior compromisso. Qual o seu maior compromisso diante de um cliente? Não pense que é fazer a venda, não. Seu maior compromisso é fazer com que esse cliente saia se sentindo melhor do que quando ele chegou. Então, se o meu compromisso é esse, eu não posso dar testa com o cliente, eu não posso entrar em conflito com o cliente. Eu preciso usar, acima de tudo, a empatia. Eu preciso manter um tom calmo e sereno na forma de conversar com ele, mas ao mesmo tempo não um tom calmo e sereno e frio, de quem não quer se contaminar com o estado emocional do cliente. Um tom calmo e sereno, porém demonstrando interesse genuíno em entender o que provocou aquele estado de espírito, né, e de que forma eu posso ajudá-lo, tá? Mas mantendo a serenidade. Então faça perguntas, né? Como que eu posso te ajudar? Né? O que aconteceu? Como podemos, né, chegar a um acordo? Como que eu posso resolver, solucionar esse seu problema? Eu estou aqui para te ajudar. Demonstre o tempo todo que você está ali para ajudá-lo. Mostre para ele o caminho, utilize muito da empatia. Nossa, se eu estivesse passando pelo que ele está passando, eu provavelmente também estaria no mesmo estado emocional. Então, use a empatia, né? Acima de tudo, se coloque no lugar daquele cliente, para poder entender, busque entender o que está deixando ele daquela forma e procure atendê-lo da maneira que melhor vai solucionar o problema dele, que agora ele tem dois problemas. Ele tem um problema que precisa ser resolvido pelo seu produto ou serviço e tem o outro problema que é aquilo que está causando aquele incômodo nele, tá? Então, procura fazer isso, mas sempre de uma maneira calma, serena, sem entrar em choque e usando muito da sua empatia, porque o seu compromisso número 1 é fazer o cliente sair se sentindo melhor do que ele chegou. Se você consegue manter esse compromisso, se você consegue cumprir essa proposta, pode ter certeza que ainda que ele não compre desta vez, ele vai voltar e ele vai falar de você e isso vai ser retribuído de alguma forma, isso eu te garanto. Beleza? Indicação de conteúdo. Eu não podia indicar um outro conteúdo, já que eu comecei aqui falando sobre gatilhos mentais, eu quero indicar este livro aqui que se chama Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira. Esse livro, ó, fininho, vocês gostam que eu mostre, né? Se é muito grosso, é muito fino. É um livro fininho, são 140 páginas mais ou menos, letra grande, tá? Não que eu acho que livro bom é livro pequeno, e nem que eu acho que livro bom é livro de letra grande, mas é uma leitura fácil, é uma leitura tranquila. E o que é que ele fala aqui? Ele fala aqui sobre gatilhos mentais. Ele fala primeiro uma introdução, explica um pouco do que são os gatilhos mentais, e vai falar um a um sobre mais de... Ele categoriza, inclusive, aqui, né? Ele separa em categorias os gatilhos mentais. Né? Ele tem aqui pelo menos umas 4 categorias. Né? O ethos, o pathos, o logos. Né? Ele tem 3 categorias de gatilhos mentais. E ele vai explicar um a um. Os primeiros são os mais interessantes mesmo, mas se a gente for vasculhando lá por dentro, eu separei aqui, eu costumo falar sobre pelo menos aqui uns 12 a 13 gatilhos mentais diferentes que eu gosto muito, que eu uso muito no meu dia a dia, tá? Então, eu super recomendo esse livro. Tive uma dificuldadezinha quando eu comecei a ler esse livro pela forma, né, que ele é escrito. Eu também sou escritor, eu leio muito, né? Sempre fui um leitor muito ávido. E logo no início eu senti um pouco de dificuldade em entrar no ritmo de escrita, mas mais pela linguagem mesmo utilizada. Não que seja uma linguagem muito rebuscada, pelo contrário, é uma linguagem muito simples, talvez até muito simples, a ponto de eu ter estranhado um pouquinho no início, mas isso é uma bobagem. Tá? É um livro muito direto, muito objetivo, leitura muito fácil.
Recomendo e vai trazer resultado prático para você no seu dia a dia. Isso aqui, gente, tem muita gente que associa gatilho mental apenas a mídias sociais, mas os gatilhos mentais a gente utiliza no nosso dia a dia mesmo, tá? Eu estou ali abordando um cliente pessoalmente, presencialmente, eu vou usar gatilho mental. Eu estou abordando um cliente por telefone, por WhatsApp, eu vou usar gatilho mental, tá? Então, gatilho mental é para usar sempre. Quanto melhor a gente domina esses recursos, mais a gente vende. Muito bem, agora vamos para o tubarão da semana. Não vou falar sobre um tubarão específico, tá? Mas eu vou falar sobre a primeira característica que eu conheci dos tubarões que me fez querer associar e usá-los como referência para eu falar sobre vendas, né? Então, que característica foi essa? Eu não sei se vocês sabiam, mas se um tubarão parar de nadar, vocês sabem o que acontece com ele? Ele morre. Como assim, Shark? Ele morre? Se o tubarão parar de nadar, ele morre asfixiado. Ele precisa estar em constante movimento para que a água entre pela boca e saia pelas guelras. E é as guelras que absorvem, que absorvem esse oxigênio. Se ele parar, esse movimento da água não acontece e ele morre asfixiado. Algumas poucas espécies de tubarões conseguem fazer esse bombeamento mecânico, né? Eles conseguem se dar o luxo a parar, a ficar no fundo do mar, né? Dormir às vezes embaixo de uma pedra, ali os galhas brancas dos recifes, né? O tubarão lixa, né? Algumas espécies conseguem, mas a grande maioria não tem essa capacidade, então eles precisam estar em constante movimento. Pô, quer dizer que o tubarão não dorme? Não dorme, essas espécies não dormem, eles conseguem criar estratégias para tirar pequenos cochilos, repousar, seja aproveitando uma corrente marítima, eles vão ali pegando aquela carona em determinadas correntes marítimas, ou seja, nadando até a superfície, deixando o peso do corpo pender até o fundo, ele tirar aquele cochilinho enquanto ele vai até o fundo do mar, e quando ele chega na profundidade máxima, ele acorda e nada de volta para cima. Mas enfim, dormir, ele não dorme. E por que isso me interessou, né? Me chamou a atenção? Cara, o que é a vida do vendedor? Vendedor pode se dar o luxo de parar de ser vendedor algum segundo na sua vida? Não pode. Vendedor não desliga. Você não chega assim, olha, saí do meu trabalho, saí do meu balcão, desliguei o meu tablet, agora eu desliguei o meu modo vendedor. Não, mano. Assim como o tubarão tem que ser tubarão 24 horas por dia e precisa estar acordado 24 horas por dia, vendedor precisa ser vendedor 24 horas por dia, porque as oportunidades de venda acontecem quando a gente menos espera. Em situações mais mais improváveis. Às vezes você está no churrasco da família no domingo, é uma troca de conversa ali que, você ouviu uma pista de que uma pessoa que está ali que você não conhecia, ele tem potencial para se tornar um cliente seu ou da sua empresa. Pô, me fala mais sobre isso, tal, pô, interessante, pô, me dá seu telefone que eu vou te ligar na segunda-feira, tal, porque eu trabalho com isso. E quantos churrascos, eventos de família, jantares, festas, acabam se tornando excelentes fontes para se fazer negócio. Tem um corretor de imóveis lá em Portugal, da Remax, que eu sou super fã dele, que ele trabalha na região do Algarve, né, que é uma região de praias, lindíssima lá em Portugal. E quando ele vai para a praia no fim de semana, ele leva um guarda-sol e o guarda-sol dele está escrito: quer comprar, vender ou alugar um imóvel nesta região? Fale comigo. Ele está na praia, fim de semana, curtindo a família dele. Mas vira e mexe, chega alguém: poxa, estou vendo aqui que você trabalha com imóvel aqui, estou interessado. Ele está lá com a agenda dele, está lá com o tablet dele: pô, me dá seu nome, seu telefone e tal, você quer falar agora, quer que eu te ligue amanhã? A gente marca aí para te mostrar algumas propriedades. E está ali por quê? Porque ele está ali no lugar onde estão turistas, estão pessoas com potencial para investir em propriedades ali naquela região. Então é só porque ele está em um momento de descanso que ele vai desligar o modo tubarão, que ele vai desligar o modo vendedor? Não, pelo contrário. Ele está curtindo, ele está relaxado, mas o radar está ligado. A oportunidade pode aparecer quando ele menos espera e ele não pode perder. Agora faz uma reflexão e para pensar. Quanta oportunidade de venda você pode ter perdido por ter desligado o seu modo vendedor em situações onde você deveria eventualmente estar relaxando? Pode relaxar, mano, mas relaxa com o radar ligado. Beleza, galera? Vamos chegando aqui no final com uma frasezinha, né? A mensagem da semana vai ser uma frase, né? Que é o seguinte: isso eu uso muito na minha vida, cara. Leva isso para sua vida, porque isso é muito importante.
Não venda um produto. Venda o que esse produto pode fazer para tornar a vida do seu cliente melhor. Galera, uma excelente semana para vocês, semana mais curta. Espero que vocês vendam muito, espero que vocês colham muito resultado. Conta comigo. Tem dúvida? Manda aqui para mim que eu vou ler ela e responder na próxima Matinal de Venda do Shark. Forte abraço, galera. Até a próxima.